Olá pessoal, amigos e amigas, participantes do nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, ministrados pela nossa casa Centro Espírita, Jesus de Nazaré e os Caminheiros da Vida Eterna. Aqui mais uma vez reunidos, na bênção de Deus. Então, neste momento inicial, numa breve oração, agradecemos ao nosso Pai, na figura do Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estudo, pedindo luz, compreensão, para que possamos assimilar o aprendizado e levarmos conosco, aplicando no nosso dia a dia, esclarecendo-nos e intuindo-nos sempre. Assim seja. Então hoje a questão a ser lida e comentada é a 482 do Livro dos Espíritos. Dentro do subtítulo Convulsionários, que por sua vez está dentro estamos no capítulo 9 do livro 2º, tá? Só voltando aqui um pouquinho, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tá bom? Então a 482, convulsionários, então. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Resposta. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Desculpe, aqui tem um comentário de Allan Kardec. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Olha que interessante. Então nós vamos perceber aqui na resposta, ele já frisou bem a questão da simpatia, da afinidade, da sintonia, né? Essa é a lei que rege toda esta parte mais oculta, entre aspas, digamos assim, desse fenômeno, né? É simplesmente a simpatia, a força da afinidade, aquela ligação espiritual muito forte. E no comentário de Miramês, que nós vamos ler em seguida, nós vamos observar o seguinte, ele faz uma separação. Primeiro, ele coloca, não deixa de frisar, né, a importância dessa questão da simpatia, porém ele frisa ele destaca, né, que embora isso ocorra muito comumente, vai mencionar inclusive em questão cultural de outros povos, né, que acontece muito, essa situação de isolar-se, digamos assim, das dores físicas, né, conseguir um isolamento, conseguir uma auto-hipnose, inclusive. Isso aí, futuramente, para o espírito, em outras encarnações, vai ser muito útil quando ele já tiver galgado uma evolução melhor, quando ele estiver evoluído, mais desenvolvido, todo esse aprendizado ele vai levar mais a fundo no sentido de um isolamento da questão moral, isolamento do mal, isolamento do que não é bom, né? E desde já a gente já adianta, né? Inclusive assistimos a um vídeo essa semana cujo tema, uma live, né, que girou em torno, o assunto não era espírita, mas o fundamento sim, porque o autor da live, ele mencionou a importância da gente não se encantar ou não se deixar cair ou não se deixar levar pelas sereias. Olha que interessante. E o que seriam essas sereias, né?
Seria tudo que nos distrai, de modo bem resumido, né? Então a gente às vezes traça metas, né? Para atingir o objetivo, a gente precisa dar um passo de cada vez, são as metas, né? Dia a dia, momento a momento. Bom, então eu vou fazer isso, legal, consegui. Agora eu vou fazer aquilo. Pequenas tarefas que no final do dia nos dão o prazer da satisfação de ter realizado. Bom, consegui, hoje eu consegui isso, amanhã eu vou conseguir mais aquilo. Porém, tendo esse cuidado de não deixarmos nos levar, nos desviarmos pelo canto das sereias, né? Um exemplo, eu vou seguir aqui, eu vou levar a sério aqui um trabalho na academia, legal. Mas aí vem a sereia, né? Olha, pensa bem, tá tão gostoso você ficar deitado na cama até mais tarde, né? Ah não, hoje está muito frio. Ah não, agora está muito calor, vai à noite. Aí chega à noite, ah não, você está cansado, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então, a importância da gente ter um foco e não se deixar levar pelas sereias. Então, tudo isso tem a ver, né? Essa questão de explorarmos esses sentidos, no caso da auto-hipnose, no caso de isolarmos. Ah, não, eu tô com um pouco de dor, mas é suportável, então eu posso fazer um exercício. Claro, dentro da normalidade, né? Lógico, se houver uma recomendação médica ou se for algo não, digamos assim, que não seja aconselhável, não vai fazer um exercício com dor. Né? É só um exemplo, tá, que a gente está dando. Daí a importância de saber explorar essa questão como ele vai colocar, ali o Miramês vai colocar, da auto-hipnose, isolamento de dores, conseguir ficar um tempo até mesmo em jejum, se necessário for. Mas tudo isso tem que ter um fundamento, um sentido, não simplesmente ficar por ficar para provar a si mesmo que é um mestre, para se mostrar para os outros. Não é isso. Tá? A gente está colocando aqui o lado positivo, como no final do comentário de Miramês ele mesmo vai colocar a questão de conseguir se isolar do mal, se isolar de conversas infrutíferas, se isolar de cenas degradantes. Bom, vamos passar então ao comentário de Miramês que tem muito mais sabedoria encerrada. Então, questão 482 comentada. Efeito magnético por simpatia. Para compreender um fato de o estado anormal dos convulsionários estender-se subitamente a toda uma população, necessário se faz que busquemos exemplos como os realizados pelos magnetizadores e magnetizados. Em um espetáculo onde os artistas são magnetizadores e magnetizados, a plateia, em se afinando com os dois personagens, sente a sua influência. Os convulsionários entram em transe por si ou provocado, usando todos os seus poderes e, como sempre, se encontram sensitivos em variadas escalas. Muitos deles caem igualmente em transe magnético. Esses são simpáticos aos trabalhos que se realizam, mas no fundo o agente é somente um: o magnetismo dos provocadores do fenômeno. Os casos de sensibilidade aguçada ou insensibilidade dependem da vontade do sensitivo e daquele que provocou o estado de transe. O ideal é, pois, o ponto de força onde busca a criatura o prazer em se sacrificar. São muito comuns os espetáculos dos faquires, que na Índia existem em profusão. Eles se isolam perfeitamente pela vontade, se auto-hipnotizando, podendo ficar meses sem se alimentarem e mesmo serem crucificados em praça pública. Deus permite esses fatos para mostrar à humanidade o quanto se pode fazer pela força do pensamento. Muitos usam suas forças em proveito próprio ou por vaidade, mas isso é o começo do desabrochar dos seus dons espirituais, que mais tarde tomarão outros caminhos, aqueles ensinados e trilhados por Jesus Cristo, nosso Mestre. Usando desses assuntos, chamamos a atenção para outra dinâmica de vida, mais útil à alma, que é isolar-se da enfermidade moral.
isolar-se das más influências e dos maus pensamentos, aplicando a atenção somente no bem, na grande e maior de todas as batalhas, aquela que se processa dentro de nós. Os fenômenos exteriores estão se arrefecendo, porque eles despertam a alma. Mas o que leva o espírita a interessar-se mais pelas belezas da vida espiritual é a consciência da vida imortal. É saber de onde veio e para onde deve ir. É o prazer de viver onde quer que seja, compreendendo que se encontra dentro do eterno, desaparecendo presente, passado e futuro. E o que sucede com esse esforço de iluminar-se? Surge a esperança. E da esperança passamos para a felicidade que nos espera para a vida eterna com Jesus, sob as bênçãos do Criador. O efeito das sugestões se processa todos os dias sob a nossa vista. Basta prestar atenção no correr dos fatos. Aquele que tem simpatia por nós, por exemplo, estabelece uma corrente de influências entre os dois corações. E a verdade é que ninguém influencia sem ser influenciado. Mesmo entre a humanidade de que fazemos parte, encarnados e desencarnados, existe uma corrente de influências que se interligam a todos os nossos pensamentos. São mesclas de todas as criaturas. A clareza de ideias depende do esforço de todos, mas enquanto muitos dormem, desconhecendo esta verdade, façamos a nossa parte, purificando o que vem ao nosso encontro por lei de sintonia. Então, está aí o comentário de Miramês. E assim a gente encerra agradecendo ao nosso Pai, através da figura do Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estudo. Muita paz a todos. Ótima semana.